Senhoras e senhores, internautas, telespectadores da TV Câmara, boa noite. Solicito, senhora secretária, que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Abelardo. Presente. Vereadora Alessandra. Presente. Vereador Carlos Trigo. Presente. Vereador Carreira. Presente. Vereador Cula. Presente. Vereador Isaías Colino. Presente. Vereadora Jamila. Presente. Vereador Sargento Laudo. Presente. Vereador Paulo Renato. Presente. Vereador Curumim. Senhor presidente, ele está a caminho, teve um probleminha, está chegando o vereador Curumim. Acabou de ligar para mim justificando. Está a caminho. Vereadora Rosiello. Presente. Com a presença de 10 dos senhores vereadores, havendo o número regimental, está aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. A presente sessão ordinária está sendo realizada diante da necessidade de se dar andamento a questões inerentes ao processo legislativo. O momento que enfrentamos ainda requer muita atenção, cuidados e compreensão. Portanto, ressalto a necessidade de procedermos os trabalhos de forma bem resumida e objetiva, para evitarmos o tempo de permanência das pessoas reunidas. Está em votação a ata da sessão ordinária do dia 15 de abril de 2020. Senhores vereadores forem de acordo, permaneçam como estão. Está aprovada. Solicito, senhora secretária, que anuncie as correspondências recebidas. Da Prefeitura Municipal de Botucatu, para vereadores Alessandra Luquezzi, Carlos Trigo, Cula, Jamila, Paulo Renato, Rosiello, Sargento Laudo e Zé Fernandes. Assunto: respondendo os requerimentos números 151, 201, 204, 205, 207 ao 210, 213, 214, 216, 217, 251 e 257. Do Prefeito Municipal para Presidente e Vereadores. Assunto: indicando o vereador André Rogério Barbosa como líder do governo junto à Câmara Municipal. Do deputado estadual Adalberto Freitas para presidente e vereadores. Assunto: congratulando com a população e as autoridades do município pelo aniversário de 165 anos da cidade, comemorado em 14 de abril. Do subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, para o presidente e vereadores. Assunto: informando a liberação de recursos financeiros ao município referente ao cronograma de desembolso do convênio Cadastro CIAF número 699.825. Do superintendente do Hospital das Clínicas de Botucatu para o vereador Abelardo, respondendo o requerimento número 226 de 2020. Do presidente do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, Teófanes Martinelli, para presidente e vereadores. Assunto: comunicando a filiação dos vereadores Carreira, Cula, Paulo Renato e Sargento Laudo ao referido partido. Do presidente do Botuprev para a vereadora Rosiello. Assunto: respondendo o requerimento número 274 de 2020. Correspondências que acabaram de ser lidas pela senhora secretária estão à disposição de todos os senhores vereadores na Secretaria da Casa.
Solicito a secretária que anuncie os projetos que derem entrada nesta casa. Projeto de Lei número 29 de 2020, de iniciativa do vereador Curumim, que denomina de subprefeito Nelson Ribeiro Pardinho o posto de saúde localizado no residencial Caimã. Segundo, projeto de lei número 30 de 2020, de iniciativa do vereador Isaías Colino, que dispõe sobre regras e procedimentos a serem aplicados nos terminais rodoviários e veículos de transportes coletivos, para fins de prevenção, de transmissão e combate ao Covid-19. Projetos serão encaminhados às comissões temáticas para que tome conhecimento e faça seus pareceres. Solicito ao secretário que anuncie os votos de pesar apresentado pelos senhores vereadores. Requerimento de pesar número 21. Pelo falecimento do senhor Dalmo Benedito da Conceição, ocorrido em 21 de abril de 2020, aos 61 anos de idade. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o vereador Sargento Laudo. Senhor presidente, solicito a vossa senhoria um minuto de silêncio com o falecimento do seu Dalmo, policial civil, exemplo na nossa cidade. É regimental o pedido de silêncio, será feito um minuto de silêncio. Os votos de pesar serão todos deferidos por esta presidência e encaminhados a quem de direito. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Requerimento número 275, de autoria do vereador Isaías Colino. Ao governador do Estado de São Paulo e presidente da CDHU, solicitando a imediata suspensão dos pagamentos das parcelas habitacionais dos mutuários do CDHU, enquanto durar as restrições impostas por conta da pandemia de coronavírus. Número 276, de autoria vereador Isaías Colino. Ao prefeito, solicitando informar quantas vias foram pavimentadas nos meses de março e abril, a origem dos recursos de tais obras e se as mesmas foram realizadas por funcionários da Prefeitura ou por terceirizados. Número 277, de autoria do vereador Isaías Colino. Ao governador do Estado de São Paulo e prefeito, solicitando, cada um em sua esfera de atuação, realizarem estudos visando criar linhas de crédito para pequenos e médios empresários, empreendedores, microempreendedores, autônomos e ambulantes, sem juros e com prazo extenso para pagamento, como forma de auxiliar o restabelecimento de nossa economia. Número 278, de autoria do vereador Kula. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Kula. Senhor presidente, se for regimental, eu gostaria que constasse nesse requerimento a vereadora Alessandra como autora também, porque de manhã eu achei que eu tinha feito ofício e ele veio por requerimento e eu tinha solicitado. A secretaria fará a correção e coloca a nobre vereadora como autora também. Posso ler?
É o próprio autor que está pedindo que coloque, que inclua ela como autora. Requerimento número 278, de autoria do vereador Cula e vereadora Alessandra Lucchesi. Ao responsável pela vigilância sanitária de Botucatu, solicitando realizar fiscalização sobre o uso obrigatório de máscaras em estabelecimentos como supermercados e postos de gasolina, bem como nos ônibus circulares, de forma a evitar o contágio pelo coronavírus. Número 279, de autoria do vereador Abelardo, ao prefeito, solicitando conceder aos motoristas de ambulância, servidores da prefeitura, os mesmos benefícios concedidos aos motoristas da Organização Social em Saúde Pirangi, como melhor piso salarial, adicional noturno, insalubridade e escala de folgas. Número 280, de autoria do vereador Abelardo, ao presidente da concessionária Rodovias do Tietê, solicitando medidas para conter o mais breve possível a erosão existente no trevo que liga a rodovia João Hipólito Martins Castelinho à rodovia Marechal Rondon. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem do vereador Isaías Colino. Senhor presidente, eu gostaria de assinar o requerimento do vereador Abelardo. De fato, essa erosão ela é muito preocupante, tem uma foto aérea que ela é assustadora e a gente, de fato, apesar da pandemia, temos que focar nossos esforços ali para não ter um outro problema ali na entrada da cidade. Então, parabenizar o vereador Abelardo e eu queria assinar em conjunto. Consulta o autor da matéria, vereador Abelardo. Agradeço aí o vereador Isaías Colino, né? E está aberto a todos também que queiram assinar, porque realmente essa erosão ela está pegando já parte da rodovia. A matéria está à disposição de todos os senhores vereadores. Queria registrar a presença do vereador Curumim, que está na casa já há algum tempo, mas só pude, nesse momento, registrar sua presença. Requerimento número 282, de autoria do vereador Carlos Trigo, ao secretário adjunto para assuntos do transporte coletivo. Requerimento número 281, de autoria do vereador Abelardo, ao prefeito, solicitando analisar e autorizar, mediante decreto, a abertura de mais estabelecimentos comerciais para atendimento à população, respeitando as orientações de higiene, segurança e organização dos clientes. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem do vereador Isaías Colino. Senhor presidente, o requerimento 281 do vereador Abelardo, eu acho que é um assunto de interesse municipal, acho que todos nós estamos ansiosos para entender como serão os desdobramentos dessas questões, então eu também gostaria de assinar em conjunto, se o vereador Abelardo permitir. Consulto o autor da matéria, vereador Abelardo. Com certeza, né? Agradeço também o vereador Isaías, né? Que a gente vê que muitos comércios aí já estão se abrindo, né? Vamos dizer até escondido, não respeitando o decreto. Então, que se faça o decreto, porque daí todos vão respeitar de acordo com a lei e a segurança da população. A matéria está à disposição de todos os vereadores. Requerimento número 282, de autoria do vereador Carlos Trigo, ao secretário adjunto para assuntos do transporte coletivo, solicitando intensificar a fiscalização do transporte coletivo referente aos atrasos que vêm ocorrendo diariamente, deixando o usuário esperando por muito tempo no ponto de ônibus, atrapalhando seu deslocamento e afazeres. Número 283, de autoria do vereador Carlos Trigo, ao prefeito e secretária de Assistência Social, solicitando estudar a possibilidade de instalar um serviço itinerante com a finalidade de ajudar munícipes que estão com dificuldades no cadastramento e acesso ao site e aplicativo da Caixa Econômica Federal para recebimento do auxílio emergencial.
Como não houve destaque em nenhum requerimento que acabaram de ser lidos pelo senhor secretário, são todos aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Não havendo fala no pequeno nem grande expediente, passaremos da ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Vereador Abelardo. Presente. Vereadora Alessandra Luquezzi. Presente. Vereador Carlos Trigo. Presente. Vereador Carreira. Presente. Vereador Cula. Presente. Vereador Isaías Colino. Presente. Vereadora Jamila. Presente. Vereador Sargento Laudo. Presente. Vereador Paulo Renato. Presente. Vereador Curumim. Presente. Vereadora Rosielo. Presente. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, havendo no regimental, está instalada a ordem do dia. Primeiro projeto. Projeto de Lei Complementar 06/2020, iniciativa do prefeito, que dispõe sobre a adequação da legislação municipal e disposições da emenda constitucional número 103/2019, bem como a adequação das alíquotas da contribuição devidas ao regime próprio de previdência social e da outras providências. Discussão e votação única. Quórum maioria absoluta. Com pedido de vista da nobre vereadora Rosielo. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereadora Rosielo. Devido ao meu pedido de vista na última sessão, senhor presidente, eu gostaria de anexar o meu relatório de vista ao processo do projeto de lei. Regimental será anexado ao projeto de lei. Vossa Excelência precisa colocar a aprovação do plenário. Devo colocar, vereadora. O projeto nem entrou em discussão ainda, só após a discussão do projeto e a votação que eu posso colocar o pedido de Vossa Excelência. Isso. Está em discussão a matéria. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, a vereadora Rosielo. Eu solicito que o relatório do meu pedido de vista seja anexado ao projeto de lei, mas pelo regimento interno, para isso acontecer, os vereadores precisam aprovar. O senhor precisa colocar em votação para os vereadores, senhor presidente. Eu gostaria de convidar o nosso assessor parlamentar, doutor Neto, que venha tirar dúvida da mesa. Põe votação. Então, vamos colocar em votação o pedido da vereadora Rosielo para anexar relatório de vistas. o relatório de vista ao projeto. Os senhores vereadores que forem favoráveis para anexar o relatório de vista ao projeto, permaneçam como estão. Está aprovado, será anexado. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão a matéria. Nenhum senhor Peço a vereador. palavra. Tem a palavra o vereador Abelardo. 15 minutos. O regimental poderia falar aqui mesmo? Em relação aí ao projeto, né? Nós vimos aí a semana passada que teve uma polêmica muito grande em relação aí de cobrar os 14%, que era 11, subir para 14. Eu acho legal aí os debates, né? Tanto de quem é a favor quanto é contra. Nós vimos aí até alguns pontos aí em relação a discussões, né, que chegaram até ataques verbais, isso, aquilo, que não leva a nada, né? Eu respeito aí que temos que ter aí pela lei a cobrança, né, vamos dizer, de 14%, embora eu não concorde com isso, porque cai naquela, né? O trabalhador, ele teve aí 4% de aumento, vamos dizer, e vai perder 3%, né? Então, seria um aumento de 1%. Não acho correto, porque o trabalhador, no fim, ele sempre aí, desculpe a palavra, se ferrando, né? Ele ganha daqui, mas é tirado dali. E conversando, né, com alguns, e foi dito aqui, em relação que o sindicato, né, os representa, né? Não é bem assim se a gente for analisar, né? Porque a gente vê que muitos aí não participam de assembleias, né, não estão cientes, não votam. Eu, para mim, seja qualquer sindicato, qualquer, ele não é esperar que o funcionário vá até
à Assembleia, né? Porque às vezes muitos não dão para ir, não tem jeito. Então o sindicato, seja ele qual for, o sindicato ele é empregado do trabalhador e não ao contrário. No meu ver, o sindicato ele deveria ter ido nas sessões, caminhão de som e fazer aí a sua parte. E muitos aí não são sócios do sindicato e eu também aí tenho que respeitar aí muitos que realmente me procuraram. Mas independente disso também, não sou a favor de cobrar aí 14% dos funcionários, independente aí que seja lei, que vai perder isso ou aquilo, né? É meu ponto de vista. Isso eu sei que vem lá de cima, respeito, não muda nada em relação ao governo, né, o presidente, mas eu não tenho algumas coisas que eu não concordo. Então, essa é uma delas. Não concordo em cobrar 14% do funcionário aí. Continua a discussão a matéria. Nenhum dos senhores vereadores querendo fazer... Passou a palavra, vereador? Tem a palavra a vereadora Alessandra, não quer. Obrigada. Desculpa a demora, mas eu demorei para achar o botão aqui. Como servidora pública municipal, nós tivemos alguns questionamentos sobre a aprovação dessa alíquota de 14%. Eu gostaria que todos soubessem que algumas coisas não são discutidas como sugestões ou questões pessoais. Nós tivemos, sim, uma reunião junto ao Executivo, com todos os órgãos competentes envolvidos nessa situação, dentre eles, sim, o Fernando, do sindicato, a quem quero deixar um abraço, a todos eles que estavam presentes, a Irinalda. Nós também tivemos com o procurador da Botuprev, o advogado do Botuprev, nós tivemos com o nosso jurídico da Câmara, todos nós vereadores fomos convidados, todos, os 11 vereadores foram convidados, eles estiveram presentes, todos aqueles que estavam com a agenda disponível, e tivemos participação ativa de questionamentos, tivemos a palavra nessa reunião, e tivemos uma palestra do advogado do Botuprev, que nos explicou as possibilidades. Nós todos brasileiros sabemos que desde novembro, quando foi estabelecida a nova reforma, junto aos nós brasileiros, muitos itens de não grado a todos nós brasileiros, mas que entende-se como necessário e urgente para nosso país. E nós tivemos agora, pela portaria 1348 do Diário Oficial da União, publicado a obrigatoriedade que todos os entes federativos não mais poderão ter uma alíquota inferior a 14%. O que nós estamos aprovando aqui hoje, né, dando seguimento a uma legislação que chegou até o nosso município, já era de conhecimento de todos nós brasileiros que isso aconteceria, é o mínimo que nós poderíamos ter de autorização para aprovação. A segunda oportunidade, a segunda possibilidade que o governo federal nos dá, ele faz alteração no nosso tempo de serviço, no nosso tempo de aposentadoria. Essa é uma questão muito difícil a todo servidor público, né, ser pensado e ser prejudicado. Então, fica aqui a justificativa do meu voto favorável a essa alíquota de 14%. Não feliz, logicamente, que ninguém gosta de ter um pouco mais de desconto em sua folha de pagamento, mas deixar claro a todos os meus colegas servidores municipais que de todas as possibilidades, essa era de menor prejuízo a todos nós servidores. Então, voto favorável a essa legislação na noite de hoje. Muito obrigada, senhor presidente, e um abraço a todos aqueles que se dedicaram ao estudo dessa matéria e chegarmos a essa possibilidade menor de prejuízo a todos nós. Boa noite. Continua a discussão a matéria. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador Isaías, por 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu pretendo ser muito breve na minha fala. Acompanhei todos os debates na última sessão e também acompanhei atentamente a fala dos colegas Alessandra e Abelardo. Acho que ambas as falas foram muito ponderadas, né, muito diferente da temperatura da última sessão, mas a gente entende, isso aqui é uma casa de leis e isso invariavelmente acaba acontecendo, senhor presidente. Senhor presidente, a vereadora Alessandra foi muito feliz quando citou aqui a reforma da Previdência que aconteceu lá atrás, né?
aprovada pelo Congresso Nacional, aonde algumas situações e determinações foram encaminhadas aos municípios. A questão da alíquota, muito bem colocada pelo vereador Abelardo, e eu comungo da mesma opinião que ele nesse aspecto, é uma das questões que a Emenda Constitucional 103 de 2019 impôs aos municípios. Além dessa situação da alíquota, essa emenda ela também garantiu e ofereceu determinados tipos de matéria referente à contribuição, que elas são exclusivas por parte do Estado e por parte do município, para que possam gerenciar o seu regime próprio de previdência, como a gente tem aqui em Botucatu. Aquilo, por exemplo, matérias que são exclusivas e reservadas para a Constituição Estadual e a lei orgânica através da emenda constitucional. Fixar a idade mínima para aposentadoria e tempo de contribuição, fixar as regras de transição relativas à idade mínima para aposentadoria por idade, fixar o tempo de contribuição mínimo para aposentadoria por idade, tempo de contribuição dos servidores, base de cálculo e definição de alíquotas de contribuições ordinárias e extraordinárias, remissão e anistia de contribuições sociais, vedada moratório parcelamento em prazo superior a 60 meses, autorização para fixar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadorias de servidores com deficiência, autorização para fixar idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de agentes penitenciários, socioeducativos ou policial ou guardas civis, autorização para fixar tempo e idade diferenciada para agente com efetiva exposição a agentes nocivos, químicos e biológicos, autorização para fixar idade mínima para professores de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, e outros critérios que a gente pode estabelecer. Além disso, senhor presidente, também coube aos municípios, através dessa emenda constitucional, a disciplina de avaliações periódicas e obrigatórias para os servidores, regras de cálculos, definição do valor e critério de eventuais abonos, a disciplina de regras transitórias, benefício de pensão por morte quando se trata da única fonte de renda oferida pelo dependente, contribuição para custeio do regime próprio e outras tantas situações. Por que eu fiz questão de enfatizar isso, senhor presidente? Porque a gente percebe que a discussão que a emenda constitucional propôs para o município, ela não se embasa somente na alíquota. A alíquota ela é um dos aspectos envolvidos nessa reforma que se faz de previdência. E, ao meu ver, inclusive a fala do vereador Abelardo ela é muito esclarecedora nesse sentido, faltou um pouco mais de interlocução junto ao funcionário municipal para que a gente pudesse apresentar um projeto talvez um pouco mais completo. Nós perdemos, nesse momento, a oportunidade de fazer uma mini-reforma da nossa previdência aqui em Botucatu, referente a todos esses aspectos do Botuprev. Eu imagino o tamanho do desafio que deve ser gerir um regime próprio de previdência. A responsabilidade que o Wallner tem, e todo mundo aqui conhece o Wallner é um cara sério, é uma pessoa que de fato se dedica, tem o seu corpo jurídico que é muito competente. Eu acho que a gente poderia ter aproveitado ainda melhor esses servidores para apresentar um projeto que tivesse sido discutido de uma maneira um pouco mais ampla e que prevesse outras questões que não envolvessem só a alíquota, senhor presidente. Então, na minha oportunidade, perdemos essa oportunidade. O governo municipal poderia ter ampliado esse diálogo, poderia ter feito isso de uma maneira um pouco mais ampla e apresentado um projeto diferente, pelo menos naquilo que se refere aos meus conhecimentos. Eu, infelizmente, no dia da reunião onde houve uma boa explanação, me parece que foi, eu não tive a oportunidade de estar presente, tive uma audiência no mesmo dia e no mesmo horário, então fiquei impossibilitado de comparecer. Sei que essa reunião foi muito proveitosa, mas ainda assim avalio que o resultado final disso poderia ter sido mais discutido não só nesta casa, mas em especial com os servidores. Eu recebi uma série de questionamentos e de dúvidas de servidores que não sabiam que o sindicato tinha feito a assembleia, se é que de fato fez, e eu digo isso porque eu não tenho esse conhecimento. Eu conversei com o Fernando Pascucci, presidente do sindicato, durante o trâmite desse processo, e ele me esclareceu que tinha sim conhecimento, que ele, sindicato, foi chamado a discutir com o executivo, mas eu não sei como isso foi conduzido com a discussão com os servidores. E nós vivemos um momento em especial
muito diferente. Os servidores de Botucatu foram para a linha de frente para nos ajudar no enfrentamento dessa pandemia e talvez a gente pudesse ter tido um tratamento um pouco diferente nesse momento. Essa é a minha opinião, senhor presidente, e é isso que eu queria contribuir na noite de hoje. Muito obrigado. Continua a discussão a matéria. Nenhum outro vereador... Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Curumim por 15 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha. Ouvindo atentamente alguns vereadores, não ia fazer uso da palavra na noite de hoje, mas não pude deixar de tecer algumas considerações relativas ao projeto de lei que tramita na noite de hoje. Projeto de lei número 06/2020. E fazer considerações, senhor presidente, porque é importante destacar, e eu aprendi nesta casa, que muitas das vezes fica a última fala a verdadeira. E defendo aqui os debates que tem, às vezes acalorados ou menos acalorados. Eu acho que temos que ter debate, porque se não tivermos debates de ideias, não estou falando aqui de mérito pessoal, mas debate de ideias temos que ter sempre, porque senão nós estamos no lugar errado. Não deveríamos nos tornar vereadores, porque temos que debater as ideias, claro que com respeito, respeitosamente a cada um dos senhores vereadores e o público que nos acompanha, que não são obrigados também a ouvir nada que os desagrade. Queria aqui, respeitosamente ainda, mandar um abraço a um grande jornalista que hoje à tarde fez uma má prestação de serviço, não vou ser antiético de falar o nome aqui, mas dizendo para que os pais e as mães castigassem as crianças para assistirem à TV Câmara, porque não tem conteúdo nenhum, às sessões da Câmara pela internet. Então fica aqui, não vou fazer comentário ao nome desse jornalista, que eu acho que é jornalista, para prestar serviço dessa forma, mas ele deixa aqui o recado. Inclusive ele deve estar nos assistindo. Se fosse tão ruim assim, ele não nos assistiria. Então fica aqui nosso relato a esse jornalista que se preze ser jornalista. Voltando aqui rapidamente, senhor presidente, só para destacar, quando o vereador Isaías, o vereador Abelardo colocou questões de sindicato, não vou entrar no mérito de atribuição de sindicato da Botuprev, que eu acho que são pessoas totalmente capazes, que foram eleitas para representar esses segmentos, então deve todo o respeito nosso a essas pessoas, tanto em nome do presidente do sindicato, do Fernando, toda a diretoria, pelo trabalho que vem fazendo, não só nesse tema, mas em todas as temáticas, representando muito bem os servidores públicos municipais. Mas fica aqui a critério de cada um tecer a sua crítica, mas que seja construtiva, não crítica por crítica, criticando pessoas sérias que trabalham no sindicato e também no Botuprev. Fica aqui as nossas considerações. Inclusive hoje tive uma reunião com o Valder e o doutor Alisson lá do Botuprev, onde eles nos trouxeram alguns documentos, inclusive protocolaram nessa casa hoje à tarde. Documentos esses que trazem alguns numerais relativos também ao atuário, que foi tanto discutido aqui. Uma primeira parte do atuário, que temos um prazo aí, o Botuprev, o Poder Executivo tem um prazo até o dia 31 de julho para apresentar esse atuário, que não tem necessidade de apresentá-lo nesse projeto. Eu reitero aqui que fiquei incumbido também de trazer uma cópia desse documento a esta casa, e farei isso logo que tiver totalmente finalizado o atuário. E trago aqui só um número para relativizar desse documento, que é oficial, que já foi feita essa primeira etapa de um documento, um atuário de uma projeção de praticamente 30 anos, uma projeção até 2045, hoje o Botuprev teria
um resultado deficitário no montante de 327.976.000 reais. Então, fica aí considerado o início do atuário, um documento oficial, não só eu que tenho, está na casa, foi protocolado hoje à tarde, para que as pessoas tenham noção da responsabilidade desse projeto de lei. Não é, eu também não tenho alegria alguma em votar um projeto de lei que vai, infelizmente, onerar 3% a mais do salário dos servidores. Mas nós temos que pensar num bem maior. Bem maior esse mesmo servidor, que talvez hoje ele está, talvez não, com certeza ele está contribuindo a partir de agosto, que validará logo após a Secretaria Nacional de Previdência acolher a matéria, para que seja descontado os 3%, que passaria de 11% para 14%, ele garantindo lá na frente a sua aposentadoria e garantindo que não seja penalizado no momento que ele mais vai precisar, que é o momento da sua aposentadoria. Então, é importante a gente ter essa responsabilidade, e ouvindo atentamente as palavras do vereador Isaías, eu tenho que discordar quando é dito que não tiveram reuniões, tiveram várias reuniões, inclusive eu fiz até uma cronologia rápida aqui, senhor presidente. A publicação da reforma da Previdência em nível federal, ela aconteceu dia 13/11/2019. Não é coincidência o número. Dia 27/11/2019, a primeira reunião aconteceu com o Conselho de Administração do Botuprev, informando todos os pontos relevantes da reforma, ponto a ponto, onde foi consignado em ata. Então, imediatamente, poucos dias após a aprovação do projeto no Congresso Nacional, o Conselho do Botuprev, para que as pessoas entendam que estão nos ouvindo, o Conselho do Botuprev é formado por servidores que são eleitos, escolhidos para representar os servidores municipais dentro desse conselho, que são deliberados e discutidos, e cuidado com muito zelo dos recursos ali guardados e resguardados, para que todos possam gozar de uma aposentadoria no momento que mais precisarem. Aí, seguindo aqui, dia 13 de março, nova reunião com o Conselho de Administração, após definição das opções adotadas em conjunto com o sindicato, executivo e vereadores. Vereadores esses, eu entendi aqui que o vereador se justificou que não pôde estar presente, mas a maioria dos vereadores estavam presentes, sendo acolhidos por uma equipe técnica, inclusive o jurídico lá do Botuprev, explicando com muita clareza a todos os vereadores, e as discussões por aí persistiram entre vereadores de comissões, que vários vereadores buscaram informações dentro das suas comissões com o jurídico, tanto sindicato, jurídico da Botuprev, jurídico do Poder Executivo, para chegar num consenso de mandar para essa Casa de Lei esse projeto de lei que está sendo apreciado à noite de hoje. Então, eu só queria fazer essas considerações, porque senão parece que foi feito no calor do momento, da noite para o dia. A gente também tem que respeitar e valorizar as pessoas que elaboraram esse projeto de lei, que foi muito técnico, muito técnico. Foi destacado aqui o Valner, presidente do Botuprev, o Alisson, que é o jurídico lá do Botuprev, o doutor Marco Colense, que é advogado do sindicato dos trabalhadores, o presidente Fernando, Manuel, Irinalva, enfim, a associação dos servidores públicos aqui que participaram dessas reuniões, e os vereadores. A maioria dos vereadores, se não me falha a memória, dos 11 vereadores, 8 vereadores estavam nessa reunião, tiraram suas dúvidas, indagaram as questões relativas ao projeto de lei. Então, se faltou alguma colocação a mais, algum considerando a mais, não foi por falta de boa vontade e falta de pessoas capazes de montar a melhor proposta que penaliza minimamente o servidor. É importante destacar. E reitero aqui, talvez muitas pessoas olhem para o Curumim e falem assim: o Curumim está defendendo que seja descontado 14% do meu salário, 3% a mais do que é descontado hoje. Negativo. Eu só tenho que falar a verdade para vocês e
ter responsabilidade que no futuro, pode ser que eu nem aqui esteja mais, mas vocês tenham garantido as suas aposentadorias. Para vocês virem aqui fazer um discurso, se eu viesse dessa tribuna fazer um discurso para os senhores ficarem felizes, eu não ia fazer isso. Chegar aqui e falar, ó, gente, estou triste de votar projeto de lei que vai passar de 11 para 14, e chegar na hora, infelizmente, isso vai acontecer, e eu só falei aquilo que vocês queriam ouvir. Na prática, a verdade é outra. Então, fica aqui o nosso esclarecimento. É uma parte, vereador Abelardo. Só para tirar uma dúvida, né? Aí observando as palavras do senhor, né? Teve aí a reunião dia 27/11, né, do Conselho Administrativo do Botuprev. Aí depois teve dia 3, né, do 3, Conselho Administrativo, né, com definições. Mas é o que eu falo, né? Não é nenhuma crítica, é em relação ao sindicato, né? Isso seja qualquer um. Eu não vi nenhuma reunião aqui que o sindicato ele foi até aos trabalhadores ou fez uma assembleia com os trabalhadores, né? A gente respeita o pessoal do sindicato, Deus abençoe, né? O trabalho que é feito, mas tem que o quê? Tem que ele ir atrás também de fazer uma assembleia explicando para os trabalhadores, né? Isso aí que é a falha, no meu ver, do sindicato e de muitos sindicatos, né? Que acabam fechando acordo, que mesmo estando na lei, acaba o trabalhador só tendo que aceitar. Agradeço a parte do vereador Abelardo, eu acho que entendo a fala de Vossa Excelência. Claro que em aspectos, não vou entrar no mérito de atribuição sindical ou não, que não é o nosso papel, mas aqui a gente tem que falar o que realmente viu acontecer. Essas pessoas se entregaram a elaborar esse projeto de lei. Inclusive, eu queria aqui destacar a equipe técnica, porque, às vezes, a gente mesmo fala de números aqui, eu falei números inteiros, e qualquer vereador aqui, e até faço um desafio para qualquer vereador desta casa, se tem capacidade técnica de entender o atuário relativo aos números do Botuprev. Eu não entendo. Tenho a humildade de destacar aqui que eu não entendo. Por isso que eu tenho que perguntar para a equipe técnica o que eu fiz na tarde de hoje. Eles nos passaram alguns números e ficaram à disposição dos vereadores, aqueles que quiserem entenderem, para poder trazer qualquer tipo de esclarecimento, de tirar as dúvidas necessárias. Eu acho que é isso que temos que destacar e deixar claro para o servidor. Como falei na semana passada, deixar aqui uma mensagem. Às vezes, hoje, nós estamos votando um projeto de lei que pode ser uma dosagem amarga de 3%, mas foi o mínimo dos piores. Alguns estados, como o nosso estado de São Paulo, adotou a medida mais drástica, que elevou idade mínima, elevou um monte de situações, e Botucatu, por decisão de várias pessoas, várias cabeças pensantes, tomaram a melhor decisão, que foi minimizar o impacto aos nossos servidores. E, se Deus quiser, no futuro, não precisa reconhecer, eu acho que não estamos aqui para viver de reconhecimentos, mas temos que ter responsabilidade para votar aquilo que é importante em respeito aos nossos servidores. Boa noite, senhor presidente. Obrigado pela atenção de todos. Continua a discussão a matéria. Peço a palavra. Tem a palavra a vereadora Rosiero por 15 minutos. Boa noite a todos. Boa noite ao público que acompanha. Esse projeto de lei, projeto de lei complementar, número 6, que dispõe sobre adequação de legislação interna municipal. Como eu pedi vistas na semana passada,
E por que eu pedi vistas? Porque esse projeto não tramitou adequadamente nos termos regimentais nessa Câmara Municipal. Eu sou presidente da Comissão de Assistência Social e esse projeto de lei não houve o despacho do presidente encaminhando à minha comissão para que pudesse ser feito o que compete à comissão, a análise do projeto. Então, o relatório de vistas que foi feito e aprovado para os senhores vereadores e ficará anexo no projeto, no processo do projeto de lei, ele diz o seguinte, que esse projeto de lei, ele altera 3 legislações. Uma é a legislação que aprovou a alíquota para o ano passado, de 2019, que foi de 11% para os servidores. Também 11% para a prefeitura. A prefeitura, além dos 11%, mais 1,20% para a taxa de auxílio-doença. Agora, com a nova lei, ela assume sem repassar para o Botuprev. E também mais 2% da taxa de administração. Além dessas alíquotas, também foi definido nesta lei uma alíquota suplementar de 14% para cobrir um possível futuro déficit ao longo de 30 e 35 anos. E essa alíquota de 14%. Então, essa lei está sendo alterada, ou seja, está revogando esse cálculo atuarial que estabeleceu a alíquota de 11% para o ano passado. Também está alterando a lei do regime próprio de previdência, que é a própria lei que instituiu o Botuprev. E também alterou a lei do Estatuto dos Servidores, numa mesma lei. Mas, inicialmente, cumpre informar que no dia 16 de março, através do ato número 1 da mesa diretora, todas as atividades das comissões permanentes, reuniões e prazos regimentais e processos foram suspensos por 30 dias, até o dia 16 de abril, por conta de medidas do Covid-19. Mesmo com os prazos suspensos, o prefeito protocolou esse projeto na Câmara Municipal no dia 20 de março. E teve o parecer opinativo do procurador jurídico no dia 26 de março, no qual informou ao presidente a necessidade dos pareceres da Comissão de Justiça, de Assistência Social e de Orçamento e Finanças. O regimento interno, ele diz que essas comissões, elas têm o objetivo de estudar os projetos de leis que chegam ao seu exame. O procurador jurídico também sugeriu ao presidente uma tramitação conjunta entre as comissões, o que não ocorreu. Embora a Secretaria da Casa encaminhou por e-mail às comissões, o fato é que não ocorreu conjuntamente, porque não houve o despacho do presidente no processo para essa tramitação conjunta. Até porque houve o cancelamento das reuniões de comissões e dos prazos processuais, que era até o dia 16 de abril. O regimento interno da Câmara, no seu artigo 76 e 77, ele fala sobre essa tramitação de quando o processo ele é distribuído para as comissões e que haverá necessidade de parecer conjunto se for justificado a sua urgência e quando os presidentes das comissões deliberarem sobre isso. E isso não ocorreu. Ocorreu nesse intermédio a saída do vereador José Fernandes, no dia 31 de março, o qual pertencia a essas comissões. Essa vereadora informou, oficiou o presidente Carreira dos equívocos de tramitação sem observar as regras do regimento, através de um ofício que está no processo. Com o processo parado, devido ao cancelamento dos prazos e reuniões de comissões até o dia 16 de abril, o presidente voltou atrás no ato número 4 da mesa, em relação aos prazos regimental, e retrocedeu os prazos. E voltou, então, a sessão a partir do dia 1º do 4,
sendo que a sessão seguinte ocorreu no dia 6 de abril, para a volta e posse do vereador Curumim à Câmara Municipal, pois estava nomeado em cargo do Poder Executivo. E para compor as 3 comissões que foram citadas pelo procurador jurídicos, que foram deixadas pelo vereador suplente José Fernandes. O vereador Curumim ele foi nomeado no dia seguinte, no dia 7 de abril. Foi o mesmo dia que ele deu parecer junto com a Comissão de Constituição e Justiça. No dia seguinte, ele deu parecer pela Comissão de Orçamento e Justiça, no dia 8. Ou seja, analisou o parecer em menos de 2 dias. No dia 9, essa vereadora, no uso de suas atribuições como presidente da Comissão de Assistência Social, recebe o processo para análise, após parecer das comissões anteriores, como rege as regras regimentais, mas com surpresa verifica um parecer do relator e membro desta comissão, sem que a presidente tivesse recebido, no caso eu. Na qualidade de presidente da comissão, desqualifiquei o parecer. Qualifiquei o parecer sem efeito, pois foi feito fora da regra regimental. E solicitei uma reunião com o representante do Botuprev, com a procuradora do município e o sindicato dos servidores para esclarecimento sobre esse projeto, conforme dispõe o regimento interno. E aí, isso está previsto no artigo 64 do regimento interno, que compete ao presidente da comissão permanente convocar as reuniões da comissão, receber a matéria destinada e também presidir as reuniões. Arbitrariamente, o presidente da Câmara, o vereador Carreira, endossou a quebra do regimento interno, juntamente com o relator e membro da Comissão de Assistência Social, e justificou a autonomia por ser presidente da Câmara e pela prevenção do Covid, em não aceitar a reunião com os representantes do Botuprev, da Prefeitura e do sindicato. Ou seja, a minha solicitação não foi acatada pela presidência. Com essas situações atropeladas, sem o devido trâmite regimental, o presidente Carreira colocou em pauta esse referido projeto, no dia 15 de abril. As alterações propostas pelo Poder Executivo são justificadas. Informado, então, esse trâmite regimental equivocado e desrespeitoso, agora eu venho pontuar conteúdo relacionado ao projeto. As alterações propostas pelo Poder Executivo, segundo o projeto de lei, são justificadas pela reforma da Previdência, que foi aprovada no dia 12 de novembro. O prefeito teve 4 meses para conversar com os servidores, informar os servidores. Qualquer secretaria, a Secretaria de Participação, a Secretaria de Comunicação, poderia fazer um trabalho para ouvir os servidores em 4 meses, e não foi feito. Não digo que o sindicato tenha competência, é obrigado a fazer isso, não. O Botuprev é uma autarquia da Prefeitura. Os funcionários são da Prefeitura. Quem tem a competência para informar do que se refere à vida do servidor é a Prefeitura, é o prefeito, juntamente com a sua autarquia, porque foi ele que instituiu essa autarquia em 2017. No que tange a contribuição da alíquota, alteração de 11% para 14% a ser descontado nos olerites dos servidores, para a manutenção do fundo, para a concessão de suas aposentadorias, no parecer da procuradora do município, que está anexo no projeto, ela fala da importância do cálculo atuarial. E o cálculo atuarial não estava no projeto. E nem também constou a ata de deliberação do Conselho do Botuprev sobre as alterações, que seria imprescindível para nós e as comissões analisarem. Esse processo não veio. Hoje, quase às 5 horas da tarde, chegou um documento do Botuprev aí, que estava na minha mesa, eu nem verifiquei, mas isso teria que ter vindo junto com o projeto. E se fez parte do projeto, deveria ter vindo uma mensagem do prefeito, né? Se for considerar que seja parte do processo, do projeto de lei. Aí, senhores vereadores, considerando que a lei que aprovou o cálculo atuarial em 2019 e fixou a alíquota de 11%
para o servidor e 11% para o patrão, que é a prefeitura, e mais 14% de alíquota suplementar na prefeitura, esse cálculo está vigente até daqui a pouco, porque será revogado com essa nova proposta. E uma nova alíquota de 14% aos servidores, mais 15% do patrão, prefeitura, e 2% de taxa de administração. E essa nova alíquota sem cálculo nenhum no projeto de lei. Considerando que, sem explicação do percentual necessário de alíquota suplementar, ficará mantida a alíquota de 14% para cobrir um déficit. A questão é, se vai revogar a calculatorial de 2019, como é que mantém a alíquota suplementar que foi obtida com base nesse cálculo? Então, não está certo. Alguma coisa está errada. Vai revogar o calculatorial que estabeleceu a alíquota de 11%. Agora, mas a alíquota suplementar vai manter, mas aquele cálculo vai deixar de existir. Então, essa alíquota de suplementar de 14% que vai ficar mantida é com base em qual cálculo? Considerando que atualmente o Fundo de Previdência Servidor não está deficitário, pois há 200 milhões aplicados desse recurso no fundo, é uma outra situação que justificaria ter um cálculo atuarial a longo prazo. O vereador acabou de dizer que é 327 milhões, seria um déficit para daqui 30 anos. Hoje tem 200 milhões de crédito na conta. Então, justificaria ter o cálculo para nós analisarmos. Agora, uma questão muito importante. É o artigo 9º, parágrafo 4º, que informa que os municípios não poderiam estabelecer uma alíquota inferior aos servidores da União, que seria 14%. Só que, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que essa alíquota não poderá ser inferior àquelas do regime geral da Previdência, que começa em 7,5% e é conforme a renda. Por que exceto? Bom, se o ano passado a Prefeitura de Botucatu fez um cálculo atuarial, equacionou um déficit, vem com uma alíquota suplementar pondo no fundo, servidor pagando 11%, Prefeitura pagando 11%, ora, está equacionado. Então, entendo que o município de Botucatu estaria isento de aplicar essa norma. Até porque a alíquota suplementar vai ser mantida, mas com base em que cálculo? Então, como não houve nenhum aprofundamento sobre esse parágrafo 4º, nem do procurador jurídico da Casa, nem da Comissão de Constituição e Justiça, nem da procuradora do município, sobre essa exceção, que o município poderia não cumprir essa norma se tivesse demonstrado equacionamento, e a lei de 2018, que estabeleceu 11%, houve um equacionamento, houve um cálculo atuarial e não foi considerado, eu entendo que possivelmente poderia estar isento dessa norma, ou então ter explicado isso para o servidor. Também, considerando que a falsa informação de que a Prefeitura não pode receber nenhum repasse do governo federal, ora, isso é uma informação colocada inadequada. Vamos falar de que essa norma é desde 2008, em que quando se faz algum convênio, alguma parceria extra-orçamentária, uma série de documentos tem que mandar para o governo federal, inclusive o certificado de regularidade de previdência. Então, essa norma é desde 2008 que tem que cumprir. E já foi cumprido nos contratos, nos convênios que estão vigentes. Agora, as verbas constitucionais, FPM, Fundo de Participação dos Municípios, do SUS e do Fundeb, por exemplo, não interferem em nada, porque é de direito, é parte do município. O município recebe, é parte dele. Então, não vamos enganar, pondo medo na população de que não vai receber verba nenhuma. Bom, e aí, então, considerando que não foi dado a devida transparência aos servidores, também não se observou a lei da autarquia, em que qualquer alteração da alíquota rege pelo equilíbrio atuarial e financeiro, e isso não teve. É por esse motivo que eu fiz o relatório e vou votar contra esse projeto de lei. Continua a discussão a matéria. Está encerrada a discussão. Vou colocar em votação.
Senhores vereadores que forem favoráveis com o projeto meia dúzia, permaneçam sentados. Está aprovado. 6 votos favoráveis, 4 votos contrários. De ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem a vereadora Rosiello. Eu solicito a verificação nominal. Regimental a pedido de Vossa Excelência. Quem for favorável, diga sim. Quem for contrário, diga não. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Curumim. Só para que fique registrado também nos anais dessa casa que a sessão vai entrar pela história da irresponsabilidade do voto, senhor presidente. Pediria ao secretário que seja chamado, senhor vereador. Quem for favorável, diga sim. Quem for contrário, diga não. Vereador Abelardo. Contra. Vereadora Alessandra Luquezzi. Favorável. Vereador Carlos Trigo. Contra. Vereador Cula. Favorável. Vereador Isaías Colino. Não. Vereadora Jamila. Favorável. Vereador Sargento Laudo. Sim. Vereador Paulo Renato. Vereador Curumim. Favorável. Vereadora Rosiello. Contrária. 6 votos favoráveis e 4 contrários. Está aprovada a matéria. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereadora Rosiello. Eu gostaria de encaminhar a justificativa do meu voto para constar na ata. Regimental para Vossa Excelência. 1 minuto. Não vou justificar verbalmente. Eu só quero encaminhar para constar na ata, senhor presidente. Então, sim. Eu acho que eu tenho que consultar o plenário. Não, justificativa de voto não. Estará incluído na ata dos trabalhos. Obrigada, senhor presidente. Eu quero parabenizar todas as comissões temáticas dessa casa, até com algumas exceções, pela responsabilidade de dar o parecer sem preocupar com o voto favorável ou contrário, para que pudéssemos tramitar esse projeto que acabamos de ser votado. Em especial ao próprio presidente de uma comissão, o vereador Isaías, que compreendeu e disse que não ia fazer obstrução nenhuma, votaria contrário, mas votaria pelo parecer para tramitar o projeto. Quero parabenizar o vereador Curumim, o vereador Sargento Laudo, que tentou agilizar reuniões da sua comissão, não teve êxito, mas mesmo assim, com o parecer do relator, essa presidente tem autonomia, quando 2 membros dão parecer favorável e o relator faz o relatório, colocar em votação. Então, quero agradecer a forma que foi tramitado. Quero também parabenizar e agradecer os vereadores pela conduta que têm tido nas sessões tão rápidas pelo enfrentamento dessa pandemia do Covid-19. Parabenizar Vossas Excelências e reduzir os requerimentos de uma maneira e as falas, inclusive, dos projetos de lei, como temos observado. Nada mais havendo por ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa semana a todos, com a proteção de Deus.